Você acha que sabe tudo sobre a história? A verdade é que os livros escolares só contam uma parte do que realmente aconteceu. A história e a cultura do nosso mundo estão cheias de fatos bizarros, estranhos e absolutamente fascinantes que você nunca imaginou. Prepare-se para 10 curiosidades que vão explodir a sua mente. 1. A maldição das múmias de gato. Quando a gente pensa em múmias egípcias, a imagem que vem à mente é de faraós, sarcófagos dourados e maldições em tumbas. A gente imagina que a mumificação era uma honra reservada apenas para a realeza e os seres humanos, certo? Pois a verdade é que os antigos egípcios tinham um amor tão profundo pelos animais que eles estendiam o ritual de mumificação aos seus bichos de estimação. E entre eles, os gatos tinham um lugar especial. Para eles, os gatos eram símbolos da deusa Bastet, protetora do lar e da família. E por isso eram tratados como membros da família. Então, quando um gato morria, ele era mumificado com o mesmo cuidado de um ser humano, enfaixado e colocado em um pequeno sarcófago. Arqueólogos já encontraram mais de 300 mil múmias de gato em um único cemitério, mostrando a proporção dessa prática. Eles não acreditavam apenas em uma vida após a morte para os humanos. Para os egípcios, seus melhores amigos de 4 patas também mereciam a eternidade. A feitiçaria da ketchup. A gente usa ketchup para tudo. No hambúrguer, na batata frita, na pizza. Ele é um condimento básico. Mas e se eu te dissesse que no século XIX ele era vendido como remédio? Isso mesmo. Um médico de Ohio chamado John Cook Bennett alegou que a ketchup curava uma série de doenças, de diarreia a reumatismo. Ele transformou a receita em uma espécie de pílula e começou a vendê-la como um remédio para a saúde. A febre da ketchup milagrosa foi tão grande que outras empresas criaram suas próprias versões medicinais. Felizmente, essa moda passou e a ketchup voltou a ser o que é de verdade: um delicioso molho para a sua comida. O mito da altura de Napoleão. Você já ouviu a história de que Napoleão Bonaparte era baixinho e que sua personalidade explosiva era uma espécie de complexo de baixinho? Essa imagem está tão enraizada que virou uma expressão popular. Mas, na verdade, isso é um mito. O Napoleão tinha cerca de 1,70 metros de altura. Para a época, ele era considerado de estatura média e até mesmo um pouco mais alto que a média dos franceses. A fama de baixinho foi, em grande parte, culpa da propaganda britânica, que o retratava de forma exagerada em caricaturas. Então não, Napoleão não era baixinho. Ele era uma vítima de uma campanha de fake news de séculos atrás. A Praga da Dança, de 1518, imagine uma epidemia em que as pessoas não param de dançar. Parece loucura, mas foi exatamente o que aconteceu na cidade de Estrasburgo, na França, em 1518. Uma mulher começou a dançar na rua sem motivo aparente e, em pouco tempo, dezenas de outras pessoas se juntaram a ela. Eles dançavam por dias seguidos, sem parar para comer ou dormir, e alguns até morreram de exaustão, ataques cardíacos ou derrames. Os médicos da época não tinham ideia do que estava acontecendo, acreditando que a praga da dança era causada por sangue quente. Até hoje, os historiadores não têm uma explicação definitiva para o fenômeno, que continua sendo um dos eventos mais bizarros da história da humanidade. O segredo das cenouras laranjas. Quando a gente pensa em uma cenoura, a primeira imagem que vem à cabeça é de uma cenoura laranja. Mas as cenouras que conhecemos hoje nem sempre foram assim. Originalmente, elas eram de várias cores: brancas, amarelas, roxas e até mesmo pretas. A cor laranja foi criada por fazendeiros holandeses no século XVII, que cruzaram variedades de cenoura em homenagem à família real do país, a Casa de Orange. A cor pegou e, com o tempo, a cenoura laranja se tornou a versão padrão em todo o mundo. Então, da próxima vez que você comer uma cenoura, saiba que está celebrando um pedaço da história holandesa. 6. A maior guerra da história. Sem mortes. Já pensou em uma guerra que durou menos de 1 hora e não teve mortes no campo de batalha?
A Guerra Anglo-Zanzibariana de 1896 é a mais curta da história, com apenas 38 minutos de duração. Ela começou depois que o sultão de Zanzibar morreu e seu sucessor foi deposto pelos britânicos. Eles deram um ultimato de 1 hora e, quando não foram atendidos, atacaram. O resultado foi a rendição imediata de Zanzibar. É o tipo de conflito que mostra como a história pode ser rápida e, às vezes, até um pouco sem sentido. A biblioteca que guardava perfumes. A lendária Biblioteca de Alexandria é famosa por ter sido a maior biblioteca do mundo antigo, com milhares de rolos de papiro contendo todo o conhecimento da época. Mas poucas pessoas sabem que ela não guardava apenas livros. A biblioteca também tinha uma seção inteira dedicada à perfumaria, com receitas e fórmulas de fragrâncias de todo o mundo. A arte de criar perfumes era considerada tão importante quanto a literatura, e o Egito Antigo era um centro de conhecimento na área. Infelizmente, todas essas receitas se perderam quando a biblioteca foi destruída, levando consigo séculos de conhecimento. Por que a Torre de Pisa é torta de propósito? Torre de Pisa é um dos monumentos mais famosos do mundo e a gente a conhece por ser torta. Muitas pessoas pensam que ela foi construída assim, para ser uma atração turística. Mas a verdade é que o desvio foi um erro de construção. A torre começou a inclinar logo após o início da obra, por volta de 1173, porque o solo era muito macio e instável. Os arquitetos tentaram corrigir a inclinação durante os anos de construção, mas não conseguiram. Então, o que começou como um erro de engenharia acabou se tornando a característica mais fascinante do edifício. Sim, o primeiro despertador humano hoje em dia. A gente usa o alarme do celular para acordar. Mas e antes da eletricidade e da tecnologia? Como as pessoas acordavam a tempo para trabalhar? Na Inglaterra, nos séculos XVIII e XIX, existiam os knocker-uppers. Eles eram pessoas que eram pagas para andar pelas ruas e bater nas portas e janelas dos clientes com um bastão ou uma vara longa, até que eles acordassem. Era uma profissão que exigia precisão e responsabilidade e mostra como a engenhosidade humana sempre encontrou uma solução para os problemas mais simples. 10. A origem macabra do anel de noivado é um símbolo universal de amor e compromisso. Mas a sua origem está longe de ser romântica. Na Roma Antiga, a troca de anéis, que geralmente eram feitos de ferro, era um símbolo de propriedade. Ao dar o anel à mulher, o homem demonstrava que ela passava a ser sua posse, e não um símbolo de amor e paixão. O anel de ouro só se popularizou muito tempo depois. Com o tempo, ele perdeu a conotação de propriedade e ganhou o simbolismo do amor eterno. Essas foram apenas algumas das curiosidades que mostram o quão surpreendente e, às vezes, estranha a história pode ser. Ela está cheia de segredos escondidos e de lições que vão muito além do que aprendemos nas aulas. E aí, qual desses fatos te surpreendeu mais? A Guerra de 38 Minutos, a origem do anel de noivado ou a história da ketchup medicinal? Deixe sua resposta nos comentários aqui embaixo. E se você curtiu esse vídeo e quer ver mais conteúdos como este, deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for lançado.